Olá, eu me chamo Gabriel Mig e estou gravando esse vídeo aqui para explicar a atividade A2 da matéria de sistemas embarcados, que é o projeto de um termômetro. Então, nele a gente vai ter 10 LEDs que estão conectados a resistores que vão proteger esses LEDs para eles não queimarem, e a gente vai acender esses LEDs conforme a temperatura estiver entre a temperatura de 20 a 40 graus Celsius. Para isso a gente também vai usar um sensor de temperatura chamado de TMP36 e um push button também, junto com o Arduino. E para 20 graus Celsius a gente vai acender apenas o primeiro LED, e depois, à medida que a temperatura vai aumentando, a gente vai começar a acender gradualmente os outros LEDs. E quando a temperatura atingir 40 graus Celsius, todos os LEDs devem estar acesos. Se a temperatura passar desses 40 graus Celsius, a cada 3 segundos um buzzer deve ser acionado. E toda vez que o push button for pressionado, a temperatura que o nosso sensor está medindo deve ser apresentada no monitor serial. Então, inicialmente, vou mostrar como fica o circuito implementado no Tinkercad. Aqui está ele, o Arduino, o buzzer, o TPM, TMP, o push button, uma configuração aqui de pull down, né, quando o resistor está conectado ao terra, e os 10 LEDs aqui devidamente aterrados, alimentados e protegidos pelos respectivos resistores. Então aqui no Arduino a gente consegue ver que as ligações de 13 a 4 são todas ligadas para alimentar os nossos LEDs, que são controlados conforme for acendido pelo código do Arduino. E também estão com uma cor diferente, que seria a cor laranja, esses jumpers. Aqui, do outro lado, a gente consegue ver o buzzer que está devidamente aterrado e alimentado pelo pino 2, no caso do Arduino aqui. E o nosso push button está alimentado pelo pino 3 do Arduino. Quer dizer, alimentado não, o dado do botão push button aqui vai ser lido, né, pelo pino 3 do Arduino. Ele está sendo alimentado aqui pelo Arduino, né, com a fonte de 5 volts do Arduino que está sendo ligada aqui, ó. 5 volts está sendo ligado diretamente na protoboard, e o Terra também diretamente na protoboard. Do outro lado a gente está fazendo conexão para o outro lado também da protoboard devidamente. E agora só a última conexão que falta eu explanar um pouco é a respeito do sensor de temperatura. Então aqui no terminal do meio a gente tem a voltagem de saída, que vai ser lida aqui pelo pino analógico do nosso Arduino, o A0, e o pino de alimentação, né, a potência está sendo alimentada aqui, e o terminal aqui que seria o terra, que está devidamente aterrado também. Então, inicialmente eu irei mostrar o funcionamento desse código agora, e depois eu irei detalhar um pouco mais como ele foi implementado. Então, iniciar a simulação. Note que a temperatura sempre por padrão ela começa aqui com 25, e eu posso ficar alterando aqui. No caso eu vou subir um pouquinho, acho que já vai atualizando ali os LEDs. Esse menino vai diminuir de novo. Então vou dar um zoom aqui no botão, ele vai aumentando. Agora ele está em 37, eu vou abrir o código aqui para a gente poder ver a comunicação serial. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto. Deixa eu apagar aqui que eu tinha usado antes para testar. Eu vou clicar agora, está em 37. Eu percebi também que tem uma faixa de erro aqui de mais ou menos 1 também, na sensibilidade do sensor. E se eu clicar no push button, ele vai medir a temperatura aqui no caso, ó, mediu 38. Esse aqui é o erro que eu achei que eu não consegui tirar completamente, né? Ele tem essa sensibilidade não tão precisa, né? Tem mais ou menos 1 que ele vai estar lendo sempre. Daí, por exemplo, eu vou aumentar, ó, 42, então daqui a pouco o buzzer vai tocar. Deixa eu dar um zoom. Aqui, ó, sinal dele tocando, ele para um pouquinho, para 3 segundos, toca de novo, vai ficar tocando de 3 em 3 segundos e todos os LEDs acesos. Então agora se eu vier aqui diminuir a temperatura, inicialmente eu vou apertando o botão novamente. Aqui, ó, leitura de 42 graus Celsius. Eu vou diminuir um pouquinho o botão, perceba que 42 ele leu perfeitamente, né? A sensibilidade foi precisa. Agora diminuir aqui para 28 graus Celsius. Vou clicar no botão também, ele lê 28 novamente. Vamos ver aqui os LEDs acesos. Apenas 4 LEDs ficaram acesos para esse intervalo. Então esse seria o funcionamento aqui do... E o buzzer parou de tocar, né?
seria o funcionamento aqui do circuito. Agora eu vou mostrar um pouquinho do código. Então, inicialmente aqui no código a gente tem a declaração das constantes, né? O pino do sensor de temperatura, uma variável que vai ficar guardando a temperatura em graus Celsius, todos os pinos dos LEDs aqui, o pino do buzzer, o pino do botão, o estado inicial do botão, que vai ser baixo, e o último estado do botão, que também coloquei como baixo. Daí uma variável para fazer a leitura desse botão, se ele está pressionado ou não. E as variáveis para fazer o debounce do botão, para evitar aquele fenômeno de trepidação, né? E aqui variáveis também para fazer o controle do buzzer, né? O tempo que ele vai ficar acionado e etc. E uma flagzinha para saber se o buzzer está ou não acionado. Vale ressaltar que para esse tempo do buzzer aqui, eu coloquei 500 aqui, mas inicialmente tinha colocado 3000, que seria o tempo que ele ficaria ligado. Mas não deu, com 3000 não deu certinho os 3 segundos que deveria ficar ligado. Eu acredito que seja um problema aqui no caso do simulador, né? Talvez seja o servidor deles, ou quem sabe até o meu navegador, né? Tá rodando aqui, tem leve delay, né? Então ele não ficava por 3 segundos sendo acionado, ele demorava um pouquinho mais. Então, empiricamente, eu testei que para 500 milissegundos ali, ele ficava 3 segundos aceso. Quer dizer, acionando, né? Tocando o buzzer. Aqui está a setup, onde eu estou definindo, né, quais são os pinos de output e de input. E a comunicação serial. Daí aqui eu estou fazendo a leitura do nosso sensor de temperatura. O analog read vai fazer efetivamente a leitura, só que esse analog read, empiricamente, eu vi que ele vai sempre pegar um valor de 20 a 358. Então, eu estou usando a função map para remapear esses valores desse intervalo aqui para os valores de temperatura que o sensor de fato deveria estar medindo, que é um intervalo entre menos 40 e 125. Eu jogo essa temperatura convertida em Celsius e tem o botão para leitura do botão, né? A variável para leitura do botão, que é um digital read. E se o estado tiver mudado, né, se o estado tiver sido alterado, vai começar a contar o tempo de debounce com a função millis. E se esse tempo de debounce aqui já tiver passado do tempo que a gente estipulou, né, para o debounce, então ele vai checar se a leitura do botão está diferente do estado, se alterou o estado, vai atualizar esse estado, e se o estado atualizado for de nível alto, ele vai apresentar a temperatura, no caso, né? T igual a, né, que é a temperatura que ele leu, e o símbolo de graus Celsius. E aqui ele está sabendo o último estado do botão. E aqui abaixo a gente tem uma sequência de ifs que estariam fazendo, notando em que intervalo está a temperatura lida, para saber quais pinos ele tem que acender, né? Então aqui é bem parecido, né? Cada if. No caso aqui tem um intervalo, ele checa o intervalo que ele está, e conforme o intervalo que ele estiver, ele vai colocar o LED em nível alto ou em nível baixo, né, configurando todos. E nesse caso aqui ele não precisa acionar o buzzer. Vai indo, aqui só muda, né, qual está em nível baixo e nível alto, mas a lógica é a mesma. Mas pro final que fica interessante. Aqui ele já atualiza o estado da flag para 1, no caso porque já passou de 40 graus Celsius, né? E também vai fazer a contagem, né? Começar a contagem do tempo do buzzer. E caso ele não entre em nenhuma dessas condições aqui, ele vai deixar tudo desligado. No caso seria se ele tivesse, por exemplo, num intervalo de temperatura abaixo de 20 graus Celsius, né? E também a flag vai ficar como zero, a flag do buzzer. E aqui a última condição que a gente tem, né, se a flag do buzzer estiver acionada, ou seja, ele passou de 40 graus Celsius, e o tempo de espera, o tempo de tolerância tiver sido passado também, ele vai acionar o buzzer e vai recomeçar o controle de tempo de buzzer. Então, no código é isso. Até mais.